meus amores do 4º ano do Instituto Educacional São José. Tudo bem com vocês? Sou a tia Rosângela e estamos de volta, isso mesmo. Nossa primeira aula após a 5ª avaliação, que, por sinal, estão de parabéns. Me deixaram bastante orgulhosos. Estou adorando as notas e as provas de vocês, certo? Que continue sempre assim. E para que vocês continuem sempre assim, é essencial que assistam às aulas com muita atenção. Se dediquem nas atividades, anotem as dúvidas, pesquise se for preciso, ou, na nossa aula ao vivo, a gente tem a oportunidade de estar revisando também. Ok? Então, vamos lá? Hoje a gente vai falar de um conteúdo que eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, né? Vamos falar de frações. Isso mesmo, frações. Então, vamos acompanhar a nossa agenda de hoje. Então, o nosso objeto de conhecimento é frações, certo? Vamos explorar o conteúdo por meio de slide, então tenham muita atenção nos slides, certo? Vamos fazer uma atividade aqui juntos, coletivamente, da página 88 a 89. E, para casa, onde vocês vão aplicar o que vão aprender na aula de hoje, vão responder as páginas 90 a 93. Combinado? Então, vamos lá? Vamos começar? Primeiro, eu trouxe para vocês aqui a história das frações. Como surgiu, de onde surgiu. Vamos lá, então? A palavra fração vem do latim fractus e quer dizer dividir, quebrar. No cotidiano também quer dizer porção, ou parte de um todo, parte de um inteiro. Imagine aí quando a mamãe faz aquele bolo delicioso. Então, ela depois vai dividir o bolo com todos de casa, né? A partir do momento que ela corta esse bolo, que ela divide esse bolo, ela vai obter frações desse bolo, ou seja, partes desse bolo, certo? Aquela pizza deliciosa também, ela já vem para a sua casa, ela vem repartida, não é mesmo? Cada uma daquelas partes representa também uma fração. Como surgiram as frações? Os números fracionários surgiram no Egito da necessidade de representar uma medida que não tinha uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir uma medida. Imagine só, muitas vezes você vai comprar alguma coisa, aí você ia lá comprava, eu quero 1 metro disso, aí 1,5 metro, 1,20 m, então você iria obter o quê? Iria comprar o quê? 1 metro mais uma parte do metro. Imagine que você está em casa e pega aquele lanche gostoso, aquela maçã deliciosa, você vai dividir entre você e seu irmão, cada um vai ganhar uma parte dessa maçã, o que representa uma fração do inteiro, né? A maçã inteira representa e cada uma das partes dessa fração vai representar uma parte do inteiro, ok? Então, temos aqui, o que é uma fração? Bem, fração vem do verbo fracionar, dividir, logo, fração, ou melhor, significa parte de um inteiro, que foi dividido em partes iguais, certo? Em uma fração, nós temos 2 elementos que são fundamentais para a compreensão do conteúdo. Que elementos são esses? Nós temos o numerador. O que é esse numerador? Numerador é a quantidade de partes pintadas ou retiradas de um inteiro. Além do numerador, nós temos também o denominador, que é a quantidade de partes em que o inteiro foi repartido, em que o inteiro foi dividido. Imagine aí, pegue aí na sua casa uma folha de papel. Pode ser uma folha aí que você tenha sobrando, ou do seu caderno. Essa folha está inteira. A partir do momento que você dobra essa folha ao meio e divide em 2 partes, você vai ter uma fração. Cada uma das partes representa uma fração, certo? Revisando aqui, não podemos esquecer. Os 2 elementos fundamentais de uma fração são o numerador e o denominador. Denominador, quantidade de partes em que o inteiro foi dividido.
E numerador, quantidade de partes que foram retiradas do inteiro, ok? Temos aqui um exemplo. Supomos que aqui seja uma pizza. Nós temos um círculo, né, tia? Um círculo. Esse círculo está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. O 8 representa o nosso denominador. O que é que diz o conceito? Denominador, quantidade de partes em que o inteiro foi dividido, em que o inteiro foi repartido. Agora, dessas 8 partes, eu vou pintar 1, 2, 3, 4. Eu pintei 4 partes. O 4 é o nosso numerador, ok? Vamos relembrar? Numerador, quantidade de partes pintadas em uma figura ou retiradas. E denominador, quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Ok? Entenderam? Vamos lá, então. Aqui nós temos um outro círculo. Observe que aqui ele está inteiro. Aqui eu reparti em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes fazem parte desse inteiro, ou seja, representam 1/4 do inteiro. Aqui eu tenho 1/4, aqui 1/4, aqui também e lá também, que juntando todos vai dar 4/4, o que representa o inteiro, o círculo completo, ok? Trouxe aqui um exemplo, vamos lá. Dulce preparou um bolo e o dividiu em 6 pedaços iguais. Jorge comeu um pedaço. Dizemos que Jorge comeu o quê? Uma parte das 6. O bolo completo foi dividido em 6 partes iguais. Foi retirada apenas uma, o que representa o nosso numerador. Quantidade de partes retiradas do inteiro. E o 6 é o denominador, que é a quantidade de partes em que o bolo inteiro foi repartido. Certo, meus amores? Temos aqui algumas representações. Ó. 1/4. Observe que esse primeiro círculo está dividido em 4 partes e apenas uma está pintada. Por isso eu tenho numerador 1, denominador 4. 2/8, porque eu tenho aqui 2 partes pintadas em um total de 8. Novamente, eu tenho aqui uma outra figura, um quadrado, dividido em 4 partes, mas foi pintada apenas uma, o que representa uma parte de 4. E ali, mais à frente, 4/16, ou seja, de 16 partes foram pintadas 4. Certo? Isso aqui é a representação das frações. Agora a gente vai entender um pouquinho como se lê uma fração. Para se ler uma fração, é fundamental que a gente compreenda primeiro, meus amores, quem é o numerador e quem é o denominador. Certo? Por quê? Para se ler o numerador, se lê normal. O 1 é 1, o 2 é 2, 3, 4, 5, 23, 28. Você lê o nome do número normal. Tia Rosângela, o que é que muda? O denominador. Isso mesmo. Os denominadores, eles recebem nomes especiais. Temos aqui o 2, que eu chamo de meio, o 3, terço, o 4, quarto, o 5 eu chamo de quinto, o 6 de sexto, o 7 de sétimo, o 8 de oitavo e o 9 de nono. Lembrando, meus amores, que só muda o denominador. O numerador a gente chama normalmente. Então, temos aqui alguns exemplos. Ó. 3 meios, 2 terços, 3 quartos, 1 quinto, 5 sextos, 4 sétimos, 5 oitavos e 7 nonos. Mas tem uma outra regrinha para os números que têm denominadores maior do que 10. Bem, quando o denominador de uma fração é 10, eu leio décimo. Quando o denominador é 100, eu leio centésimo. E quando o denominador é 1000, eu leio milésimo. Tia, mas se o denominador for entre 11 e 99, como é que eu vou ler? Bem, quando os denominadores são do 11
até o 99, eu escrevo o nome do número normalmente, mas acrescento a palavrinha avos. Vejam só aqui. 1 dozeavos, 1 trezeavos, 1 quatorzeavos. Se fosse o 23 no denominador, seria 1 23 avos. Se fosse o 55, seria 1 55 avos. Ok? Então, do 11 até o 99, a gente escreve o nome do número e acrescenta a palavrinha avos. Combinado? E, como eu já havia falado anteriormente, quando o denominador é 10, eu leio 1/10. Quando o denominador é 100, eu leio 1/100. E quando o denominador é 1000, eu leio 1/1000. É interessante observar que nessa leitura, meus amores, o que muda é a escrita do denominador. Certo? Os numeradores a gente escreve e faz a leitura normalmente. Não vai mudar nada. Certo? A partir de 1 até 9, né, a gente lê meio, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. O 10, lemos décimos. Do 11 até o 99, vamos escrever o nome do número e acrescentar a palavrinha avos. Por exemplo, quando o denominador é 33, eu leio 33 avos. Quando o denominador é 58, eu vou ler 58 avos. Lembrando, meus amores, que é fundamental você entender que só temos uma fração quando nós temos os dois elementos fundamentais, tanto o numerador quanto o denominador. Se a gente não tiver esses dois termos, nós não temos uma fração, temos sim um inteiro, ok? Então, vamos seguir aqui nas aplicações. Dentro dessas aplicações, a gente também vai trabalhar com duas operações fundamentais, que é a multiplicação e a divisão. Mas eu trouxe aqui essa primeira questão, a gente vai analisar que a gente também pode representar de outra forma. Por exemplo, no estacionamento, os veículos da frota estão divididos em 3 grupos, todos com a mesma quantidade, com o mesmo número de carros. Vejam só, 1 grupo, 2, 3, 3 grupos. Esses grupos estão divididos em quantidades iguais. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8. Em cada grupo eu tenho 8 carrinhos, não é isso? E observe que a quantidade de carrinhos no grupo é a mesma, apesar deles serem elementos iguais, certo? Então, vamos lá. Aí pergunto, cada grupo é 1/3 da frota? Sim, porque essa frota completa está dividida em 3 grupos. E cada grupo representa 1/3. Temos aqui, quantos veículos tem essa frota no total? O que é que vamos fazer? Podemos utilizar uma multiplicação para encontrar o resultado, ou utilizar uma adição de grupos iguais, né, de quantidades iguais. Se eu já sei que em um grupo tem 8, eu vou somar 8 mais 8 mais 8, ou multiplicar. 3 vezes 8, 24 veículos. Então, eu tenho um total, o inteiro, o todo, igual a 24 veículos, certo? Quantos veículos há em 1/3 da frota? Bem, se eu já sei que essa frota está dividida em 3 grupos, cada grupo tem quantos veículos? Quantos carrinhos? Basta contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 3 grupos de 8. Então, um grupo tem 8 veículos, certo? Quantos veículos há em 2/3 da frota? 1/3 eu sei que tem 8. Em 2/3 vão ter o quê? 8 mais 8, ou 2 vezes 8, que é igual a 16 veículos. Poderíamos fazer essa aplicação aqui de uma forma diferente? Sim, que eu vou já mostrar para vocês. Mas, em primeira mão, é interessante sempre você representar os grupos para você compreender melhor a quantidade que está em cada grupo em relação ao inteiro. Certo? Vamos seguindo, então. Para fazer uma torta, Luísa gastou 2/3 de uma caixa com 12 ovos.
Quantos ovos ela gastou? Bem, eu tenho um todo, um inteiro, um total, com 12 ovos. Desses 12 ovos, foram gastos 2/3. 2/3 de 12. Podemos fazer assim, 2/3 de 12. 2/3 de 12 é igual a quanto? Utilizando a fração de uma quantidade que a gente pode representar assim, 2/3 de 12. Poderíamos também utilizar a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Mas aqui eu trouxe uma outra forma de você resolver, que também é muito fácil. Só que aqui a gente vai aplicar duas operações. Vamos aplicar a divisão e a multiplicação. Opa, nós já sabemos quem é o numerador, que é o número que fica aqui em cima, e o denominador é o que está aqui embaixo. E o 12 é o quê? O inteiro. Então, nós vamos começar fazendo o quê? Pegando o 12, que é o inteiro, dividindo pelo denominador. Quem é o denominador? 3. Então, eu vou pegar 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, eu vou obter quanto? 4. Isso mesmo, 12 dividido por 3, 4. Eu já cheguei no 4, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 que eu encontrei e vou multiplicar pelo numerador. Quem é o nosso numerador? 2. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 2, 8. Então, eu vou encontrar a quantidade de ovos utilizados para fazer essa torta. Então, resolvendo, temos 12 dividido por 3, 4. Achei o 4, agora eu vou fazer o quê? Pegar esse 4 e multiplicar pelo numerador. 4 vezes 2, 8. Então, quantos ovos Luísa gastou? 8 ovos. Isso aqui é uma regrinha da matemática, é um cálculo chamado de fração de uma quantidade. Quando você tem uma fração e um número inteiro. Sempre que isso acontece, sempre que você precisar saber quanto equivale à fração de algo que está inteiro, é preciso que você utilize esse cálculo para resolver, ok? Vamos revisar? Pego o inteiro, 12, divido pelo denominador. Quem é o denominador? Esse númerozinho que fica aqui embaixo. 12 dividido por 3, 4. Encontrei o 4, vou multiplicar pelo numerador. 4 vezes 2, 8. Certo? Vamos seguir, então. No livro de vocês, quero que vocês abram agora aí o livro de vocês, que a gente vai fazer juntos aqui, você e da sua casa, e eu aqui, a gente vai responder juntos. Vamos compreender. Estamos aí na página 88 do livro de vocês. Livro 3, ok? Vamos lá? Pegar o material? Então, vamos lá. Que números são esses? Bem, veja a figura que Nara pintou e complete. Nara dividiu a figura em 6 partes iguais. Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não foi? Em 6 partes iguais. E pintou. Quantas partes foram pintadas de verde? 2. Isso mesmo. 2 partes foram pintadas de verde. Podemos dizer que 2 das 6 partes são pintadas de verde. Ou ainda 2/6. Ou 2/6. 6, denominador, quantidade de partes em que a figura foi dividida, e 2, o numerador, quantidade de partes pintadas na figura. Então, temos aqui, 2/6 é uma fração, que se lê 2/6. E aqui eu tenho novamente o conceito de numerador e denominador, que a gente já viu anteriormente, né? Lembrando aqui que o 2 representa a quantidade de partes pintadas na figura, e o 6 representa a quantidade de partes que a figura foi dividida. Certo? Então, que fração representa as partes pintadas de amarelo na figura de Nara? Então, aqui o 2, que você vai completar na letra A, e na letra B, 4 partes foram pintadas de amarelo. E a gente vai ler 4/6.
Seguindo, então, ainda na página 88, nós temos essa questão. Observe as ilustrações e responda. Flávia comeu 1/3 ou a terça parte desta pizza, que foi dividida em pedaços de mesmo tamanho. Vejam só, 1, 2, 3, todos os pedaços do mesmo tamanho. Quantos pedaços ela comeu, gente? Se ela comeu 1/3, ela comeu um pedaço em 3, né? Um pedaço dos 3, ela comeu 1. Na letra B diz assim, Giovana gastou 1/4 ou a quarta parte da quantia abaixo fazendo compras na feira. Aqui nós temos um total, 4 notas de R$5. Ela gastou apenas uma nota das 4. Quantos reais ela gastou? Então, temos aqui, ela comeu um pedaço da pizza, que é 1 em 3, e lá ela gastou apenas uma parte das 4, que representa R$5, certo? Vamos, então, seguindo. Aí, na página 89, pinte um meio de cada figura e depois responda. Aqui, ó, você dividiu a figura ao meio e pintou a outra parte. Agora, nós vamos responder. Para pintar um meio de cada figura, em quantas partes você dividiu cada uma? Bem, se a gente vai pintar o meio, nós dividimos em 2 partes. E aí, essas partes, em cada uma delas, você pintou quantas? Uma. Vamos agora para a terceira questão. Veja como lemos algumas frações e faça o que se pede. Vamos lembrar? Leitura de frações. Aqui eu tenho 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 3/7, 9/8, 5/9, 1/10 e 7/12. Leitura de frações. Escreva como lemos as frações que representam a parte pintada em cada figura. Bem, aqui nós temos uma figura que foi dividida em 5 partes e pintada 4. Então, nós lemos 4/5. Aqui nós temos 3 partes pintadas, de um total de 8. 3/8. E, na letra C, nós temos 4/9. Escreva questão 4 aí na página 89, meus amores, vamos acompanhar direitinho. Escreva para cada figura a fração que representa a parte pintada. Depois indique quem é o numerador e quem é o denominador. Vamos relembrar? Denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, foi repartido. E o numerador? Quantas partes foram retiradas, foram pintadas na figura? Vejam aqui. Aqui eu tenho na letra A uma figura que está dividida em 3 partes. Então, nosso denominador será 3. Quantas partes estão pintadas de vermelho? 2 partes. Então, nosso numerador será 2. Então, eu tenho aqui 2/3. 2 é o numerador, 3 é o denominador. E como é que nós vamos ler? 2/3, ok? Na letra B. Na letra B, a nossa figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Lembrando, gente, que o denominador é a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido, certo? Então, aqui o nosso inteiro tem 8 partes. Quantas partes estão pintadas de verde? 1, 2, 3. 3 partes pintadas de verde. Então, temos aqui 3 representa o numerador, 8 representa o denominador, e a gente lê 3/8. E na letra C? Quantas partes a figura, o retângulo da letra C está dividido? Contem aí direitinho. Quantas partes foram pintadas? E aí? Temos, então, foram pintadas 5 partes, que representam o numerador, 16 partes, que representam o denominador, quantidade de partes em que a figura foi repartida. Como é que nós vamos ler? 5/16. Certo? Bem, observe que nessa atividade, nessas aplicações da página 88 e 89, a gente teve a oportunidade de aprender muitas coisas. E eu vou ressaltar aqui 3 que são bastante importantes, que a gente não pode esquecer, meus amores. Primeiro, quem são os elementos de uma fração, que é o numerador e o denominador.
Denominador, quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Numerador, quantidade de partes pintadas ou retiradas, ok? Aprendemos também sobre a leitura, isso mesmo, a leitura dos números. Lembrando que os numeradores, a gente escreve o nome normalmente, mas os denominadores recebem nomes especiais, certo? Como a gente viu aí nos exemplos. Lembrando também que, quando os denominadores são maiores que 10 e menores que 100, nós vamos escrever o nome do número e acrescentar também a palavrinha avos. Por exemplo, 25 avos, 38 avos, 56 avos e assim por diante. E quando os denominadores forem 10, 100 ou 1000, vamos ler décimos, centésimos e milésimos, ok? Então, eu espero que você tenha aprendido muita coisa hoje. Aplique na sua atividade, certo? Se tiver alguma dúvida, volte o vídeo para rever as explicações e capriche aí. Eu confio muito no potencial de vocês, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui. Um grande beijo. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.